Vamos ler um capítulo do livro Por Trás da Máscara, do filósofo brasileiro Flávio Morgenstern, que se aplica a esse momento que estamos vivendo hoje no Brasil. Vocês estão no Brasil, sobretudo Deus, sobre todos, deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista, por favor, também aos outros. Esse é um dos meus livros favoritos, até porque cada vez que eu leio, eu encontro algo diferente nele. E eu acho que tem um capítulo que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo hoje, de funcionários públicos, artistas, pessoas endinheiradas, estudantes que querem ficar em casa na quarentena, e o povão mesmo, as pessoas trabalhadoras, pobres, querem voltar a trabalhar porque eles estão vendo que vão perder a casa, vão perder tudo, perder o carro, vão perder tudo, porque se eles não trabalharem, eles não comem. Então essa quarentena está condenando a uma situação terrível as pessoas mais frágeis, e as pessoas que sempre foram beneficiadas continuam se beneficiando. Vamos ver do que se trata. Os homens massa, os homens que reivindicam tudo de graça. O governo é como um bebê, um canal alimentar com enorme apetite numa ponta e nenhum senso de responsabilidade na outra. Aproveitando a pausa reflexiva, vale tentar compreender mais o que se passava nas ruas e corações do Brasil na época do início das manifestações que deram origem ao MBL, à Antifa brasileira, Black Blocs e tudo mais. O filósofo espanhol José Ortega Gasset foi um dos primeiros a estudar o que é comportamento das massas. Pelo que se viu da agitação promovida pelo MPL e do Fora do Eixo, depois dissolvida em dezenas de pautas abstratas, confusas, contraditórias e sem objetivo claro, fica cada vez mais óbvio que seguiram para e passo o caminho das revoltas populares típicas da sociedade planificada, que ele analisa no melhor livro de filosofia política do século XX, Rebelião das Massas. Vivendo a Guerra Civil Espanhola, Ortega foi odiado tanto pelos socialistas quanto pelos fascistas, os dois totalitarismos que mais mataram em toda a história mundial. Melhor motivo não há para prestar atenção em suas palavras. Talvez o homem que melhor compreendeu Nietzsche no mundo, Ortega, com inspiração na Upanishads hindus, traça dois tipos diferentes de homem, o homem do dever e o homem do prazer. Enquanto um toma a diversidade da experiência para si, com todas as suas complexidades e contradições, o outro é apenas jogado pela força das circunstâncias e segue as modas que ditam o que é dado pelo sinônimo de agradável em determinado momento. Não é, portanto, o progressista que é criador e o conservador que mira o passado. Pelo contrário, o homem do dever é um homem criador, um homem que busca expandir regras justamente por ter um senso de responsabilidade mais grandioso do que o mundo, enquanto o homem do prazer é apenas um escravo, ou de sua fisiologia, ou dos ditames da manada. Sua aversão ao passado, sua capacidade de aderir facilmente ao presente, não passam de um hedonismo imediatista que compra qualquer ninharia moderna, desde que toda a massa de pessoas também aceite. Aquele pessoal que troca fotinho no Face, no WhatsApp, porque está na modinha colocar o coraçãozinho fica em casa. Esse pessoal é a massa de manobra, é o homem do prazer, que é incapaz de parar e pensar por si próprio. Os criadores levam as regras além e são os guias morais das gerações futuras. Basta pensar, por exemplo, em bons escritores para se entender que os melhores são eternos e a média é simplesmente esquecida como modinhas passageiras. Portanto, a distinção que Ortega y Gasset propõe entre elite e massas não é uma distinção econômica. Ambos os tipos, o homem do dever e o homem do prazer, encontram-se equanimemente distribuídos por todas as classes sociais. A nossa rebelião das massas, por sinal, nasceu da classe média mais rica. Aqui só uma pausa. O Flávio tá chamando a atenção de que a verdadeira distinção entre homem do dever e homem do prazer, em homem do dever eu chamo a direita, os conservadores, e o homem do prazer a esquerda, os socialistas liberais. Liberal no sentido americano da palavra. Nos Estados Unidos a palavra liberal significa que a pessoa é socialista, que ela é de esquerda, que ela é abortista, ateísta e usa entorpecentes. Esse é o sentido liberal que eu estou usando.
não liberal de economia liberal e tudo mais. Então, os liberais, no sentido americano, vamos falar, a esquerda e a direita não precisa necessariamente, aliás, nós estamos vendo claramente aqui no Brasil isso, a esquerda é pobre e a direita é rica. Não, muito pelo contrário. A esquerda é o homem do prazer e ele pode ser rico. Provavelmente ele não obteve o dinheiro dele, a riqueza dele com esforço, mas obteve por N razões que não são o esforço diário, a labuta e tudo mais. E a direita seria o homem pobre, trabalhador, pensando no dever. E isso, vamos supor, os funcionários públicos são de esquerda, querem ficar de quarentena para curtir o iFoods. Há funcionários públicos preocupados com o próximo, falando, poxa, primeiro que não são imbecis, sabem que o salário de funcionário público, de um juiz, por exemplo, ele não vem da fada do dente, não vem da terra do nunca por uma mágica maravilhosa, ele vem do setor produtivo, das lojas, dos restaurantes, das fábricas, das companhias de viação, vem do tributo que esse pessoal paga para o Estado, vira salário alto ou baixo do funcionário público. Ou seja, se a quarentena ocorrendo, é inevitável que o funcionário público fique sem salário. Porque o salário dele não vem de algo que ele produziu, vem do setor produtivo que pagou imposto para ele poder ter salário. Então, é de uma estupidez que chega a ser insano. Os funcionários públicos estarem contentes com a quarentena. Não, tem que ter quarentena mesmo. Chega a ser insano. Mas daí o pessoal vai falar, mas é por causa do coronavírus, mata muito. Não mata muito. A mortalidade é infinitamente inferior às doenças mais banais que nós temos por aí. Ainda mais que agora nós temos um remédio correto, a hidrocloroquina e azitromicina e zinco, desde que devidamente receitado pelo médico. E comprado na farmácia. Teve um idiota nos Estados Unidos que comprou cloroquina de peixe para colocar no aquário e tomou. Óbvio que ele morreu. Você vai ao pet shop, vai comprar remédio de matar verme de animal e vai tomar, você vai morrer, óbvio. Isso aí é claro. O homem massa é um homem da multidão, um homem que só se satisfaz no espaço lotado, em que todos pensam identicamente, sem necessidade de qualquer tensão além de seguir o rebanho. Via de regra, justamente por isso, ele se considera um crítico, segundo as belíssimas palavras de Ortega. Esse homem massa é um homem previamente esvaziado da sua própria história, sem entranhas do passado e por isso mesmo dócil a todas as disciplinas chamadas internacionais. Não é um homem apenas uma carcaça de homem, constituído por meros idolafori, carece de um dentro, de uma intimidade própria, inexorável e inalienável, de um eu que não se possa revogar. Daí estar sempre em disponibilidade para fingir ser qualquer coisa. Só tem apetites, pensa que só tem direitos, não acha que tem obrigações. É um homem sem obrigações de nobreza, sine nobilitate. Então, senhores, parando um pouquinho, como o snob é vazio de próprio destino, como não sente que existe sobre o planeta para fazer algo determinado e impermutável, é incapaz de entender que há missões particulares e mensagens especiais. Por essa razão é hostil ao liberalismo, com uma hostilidade semelhante à do surdo com a palavra. Na Europa, a liberdade tem sempre um significado de franquia para sermos algo autenticamente. Pode-se, portanto, compreender que aspire prescindir dela aquele que sabe que não tem nenhuma missão autêntica. Então, senhores, parando um pouquinho aqui, aqui no caso ele está falando do liberalismo no sentido do liberalismo Mises, Hayek, de deixar o mercado crescer, as empresas surgirem, as pessoas terem a proatividade delas gerarem a riqueza em vez de procurar um empreguinho público. Então, é por isso que a esquerda adora dizer que não existem verdades absolutas, que tudo é subjetivo, que não existe bem e mal, porque para você saber o que é bem e mal, você tem que ter personalidade, você tem que estar firmado em alguma coisa. Agora, se a sua única personalidade é busca do prazer imediato a qualquer custo, isso te torna uma espécie de geleia em vez de você ser um ser humano. As aplicações de duas morais que Nietzsche diferencia, a moral dos senhores e a moral do rebanho,
A primeira, criadora, tradicional, rígida, preocupada com consequências, que faz o mundo avançar com sua disciplina e princípios. A segunda, destrutiva, modista, malemolente, que apenas segue a massa e quer tomar tudo que não criou para si pela força, e caso não tenha força, reúne seu rebanho para agir como manada. Que é o que está acontecendo agora. Agora a esquerda está falando, não, o governo tem que dar dinheiro para a gente de graça, sem a gente trabalhar. Só que é aquela história de você buscar esse dinheiro, de onde surgiu esse dinheiro? Se ele já existe, ele surgiu das pessoas que estão produzindo de verdade, das fábricas, dos restaurantes, dos hotéis, das empresas, das lojas, dos autônomos, das prestadoras de serviço, dos diaristas. Esse dinheiro veio dessas pessoas dos mecânicos, das pessoas que realmente produzem algo de útil na sociedade. E se ele ainda não existe, ele é uma dívida que o Estado vai contrair para o setor produtivo pagar depois. Para as pessoas que produzem algo terem que produzir um extra ainda, para além de tudo pagar esse dinheiro grátis que a esquerda está demandando para ficar em casa pelo pretexto do coronavírus. Uma doença que de cada 100 pessoas mata 3 ou 4, isso se eles estiverem num grupo de risco. E se não se medicarem, não se cuidarem e tudo mais. O homem massa é um tipo de homem feito depressa, montado tão somente numa quantas pobres abstrações e por isso mesmo é idêntico em qualquer parte. Quando as massas entram em sua rebelião, não é necessariamente por um motivo justo. Isso é importante, senhores. Contra a opressão ou outras abstrações. Muitas vezes é apenas uma forma de conseguir algo, como pagar o que quer pelo ônibus, como no caso aqui do tema do livro. Né? Como define Ortega, nas agitações provocadas pela escassez, as massas populares costumam procurar pão, e o meio que empregam costuma ser o de destruir as padarias. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. A massa não é um organismo pensante com o qual se pode discutir ou argumentar como um ser humano. As massas são força bruta, dirigíveis apenas por sentimento. Na verdade, o homem massa é o homem da mais profunda ingratidão. Não fez absolutamente nada para o mundo ter toda a riqueza que tem, mas exige quem lhe oferece um pouco que ele não produziu em troca do seu trabalho, tudo que lhe seja dado sem nenhuma contrapartida. Essa rebelião das massas, portanto, é um pedido em enxame por lisonjas, por alguma pequena vantagem, apenas para se aquietarem os ânimos primitivos e brutais do homem coletivo. Então percebam, senhores, esquerda e direita não tem nada a ver com rico e pobre. O que nós estamos vendo, e eu repito, reitero, a direita, o homem do dever, o homem conservador, são os pobres que precisam trabalhar para produzir e os ricos que ficaram ricos graças ao seu trabalho, graças ao seu esforço constante e geralmente gerador de riqueza para os outros. Por exemplo, um Luciano Hang da Havan, o dono do Girafas, o proprietário do Madeiro, são pessoas que no exercício da sua busca por dinheiro, por fortuna, geraram riqueza para muita gente, contrataram cozinheiros, garçons, faxineiras, contrataram balconistas, contrataram repositores de monstruário, contrataram N pessoas, uma quantidade gigantesca de pessoas que também teve o seu quinhão da boa fortuna desses empresários. Já a esquerda, funcionários públicos, já disse que não todos, porque alguns têm... Como um funcionário público não é de esquerda? Quando ele tem empatia suficiente para primeiro entender que o que ele ganha não é um direito adquirido imutável, no sentido de que vem de uma dimensão mágica cheia de doce e ursinhos de pelúcia e rios de chocolate. O dinheiro que o funcionário público vem do setor produtivo, da faxineira, vem do mecânico, vem do borracheiro, vem das fábricas, vem do comércio, vem do setor de hotelaria. É dali que vem o salário do juiz, do promotor, do policial, do médico, da professora, do escrevente, do oficial de justiça, de todos os funcionários públicos. Vem do setor produtivo. Então, se o funcionário público tem empatia suficiente, tem senso comum suficiente para perceber isso, que ele é parte do Estado, que ele não é parte do setor do proletário trabalhador, ele vai perceber, pessoal, isso não está certo.
Nós não podemos massacrar a população, impedir eles de trabalhar. E não podemos massacrar o Estado, o Executivo, para que ele contraia dívidas para nos dar dinheiro de graça sem a gente trabalhar. Porque a conta vai vir, vai quebrar o Estado, vai transformar o Brasil no que ele foi nos anos Sarney, nos anos Collor, nas piores épocas da nossa história. Então perceba que isso pode ser uma merendeira, isso pode ser um juiz. Não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. E também pode ser que um professor de faculdade não tenha esse bom senso, seja de esquerda, seja um homem do prazer. Por exemplo, eu deixo claríssimo isso para os senhores com 2 exemplos. Guilherme Boulos e Fernando Haddad são professores de universidade pública. Talvez os 2 maiores vermes do Brasil, as 2 piores pessoas da história do Brasil, Guilherme Boulos e Fernando Haddad, são professores de faculdade pública. Um totalitarismo é um poder total. Afinal, imaginemos um poder capaz de garantir a cada ser humano tudo o que ele aparentemente queira, capaz de satisfazer todos os seus desejos, e teremos o cenário perfeito para a ascensão de um poder totalitário que nenhum imperador jamais teve em toda a história mundial, uma sociedade em que tudo é dirigido, tudo é obra de um poder estatal que vende barganhas em troca de poder absoluto, uma sociedade da obediência completa e da planificação até dos átomos. Totalitarismo, ao contrário do que o termo sugere, é algo desejável pelo homem massa, pelo homem prazer. É um poder capaz de lhe dar tarifa zero, ou hospitais padrão FIFA, em troca da sua liberdade econômica de trocar livremente os frutos do seu trabalho com outras pessoas sem ser tungado por isso. Então, as pessoas vendem facilmente a sua liberdade em troca de um poder total que satisfaça seus desejos mais mesquinhos. Totalitarismo não surge de um golpe de Estado, como se temeu tanto. Surge de um pensamento único, planificado, de massas marchando por abstrações, diluindo em corpo coletivo o que cada humano tem de individual. De camisas pretas até máscaras V de vingança, sob o coletivo Anonymous, a destruição da individualidade e a crença de pertencer a uma legião é a origem da tirania absoluta. O totalitarismo, sendo total, não é força estatal. É a totalidade da sociedade se imiscuindo com o poder, apenas enumerando o seu líder. Se a massa inteira pensa uniformemente, ou ao menos seu discurso só permite uma uniformidade de plenitudes e bordões, não é preciso ter um parlamento para discutir, diferenciar seus múltiplos propósitos. Basta um único líder que se apresente à massa inteira, seja Stalin, Mao, Hitler, Pol Pot, Mussolini, Khomeini. Nenhum desses precisou necessariamente de um golpe. Todos tiraram as forças do poder pelas rebeliões massificantes e, representando a turba, subiram ao poder de forma mais ou menos pacífica. O autoritarismo é um golpe que se sabe desagradável à população. O totalitarismo, incomparavelmente pior, chega ao poder nos braços do povo, politizando até a intimidade, quando jura estar lutando contra políticos. Nessa segunda fase dos protestos de junho de 2013, quando a massa apenas quer crescer com o vem para a rua, ninguém mais está preocupado com o motivo inventado ad hoc para fazer as pessoas estarem em massa na rua. A manifestação coletiva se torna de fato um movimento de massa e a grande rebelião de proporções nacionais sem causas muito claras. Os movimentos de massa são perigosos, pois exigem demandas políticas no sentido estudado por Oppenheimer. Tomar o que foi produzido por outra pessoa, seja pela corrupção, seja pelo monopólio da violência do Estado ou através de políticas públicas e sociais. Então, senhores, nós temos aqui 3 grandes problemas que ecoam no Brasil de 2020, em março de 2020, no qual vivemos hoje. O monopólio da violência em poder do Estado, e uma situação até pior que essa. Quem tem monopólio da violência no Brasil é o Estado e o narcotráfico, mas muito mais o narcotráfico, porque o Estado pode ter armas, pode ter as suas forças armadas, a sua polícia, mas a verdade é que os policiais, os agentes de segurança do Estado se cagam de medo de usar a força. Se cagam de medo de usar a força quando seria necessário usar, quando seria aceitável, quando seria seu dever usar, eles se cagam de medo.
porque eles sabem que a legislação que a esquerda colocou em vigor está toda voltada para arruinar a vida dele caso ele cumpra seu dever. Já o narcotráfico, ele não tem absolutamente nenhum medo de usar a força, porque não aumenta o perigo, o risco dele sofrer algum tipo de punição pelo Estado, diminui o risco. E eu explico para os senhores por quê. Porque quando um narcotraficante atira contra um policial, ele está diminuindo a chance de punição e não aumentando, porque aquele seria o agente do poder público que o levaria para a carceragem, que o levaria até um juiz. Então, percebam que há incentivos para que o narcotráfico use seu poder de fogo e há inibições, há contraindicações para que o poder público use o seu poder quando deveria ser necessário usá-lo. E, como agora nós estamos vendo, existe essa demanda de uma turba que, na verdade, está vindo de setores absolutamente improdutivos da sociedade, seja artistas, seja estudantes, seja playboys, filhinhos de papai, seja funcionários públicos, dizendo: eu quero ficar de quarentena, eu quero que tudo fique fechado. Só que essas pessoas estão em casa assistindo Netflix, assistindo Amazon Prime, pedindo comida pelo delivery, e o salarinho eles têm a esperança que caia na conta. E eles jogam seus videogames e brincam nos seus quintais, estão felizes da vida. Falar: eu não quero morrer de coronavírus. Mal sabem eles que a chance deles morrerem de uma gripe é muito maior. E se eles tomassem uma colher de mel por dia, e caso pegassem o vírus, tomassem o remédio adequado, eles com certeza estariam imunizados, sairiam dessa sem problema nenhum. Agora, a grande maioria, 95% da população, vai perder absolutamente tudo o que teve até hoje, graças a essa quarentena. Serão completamente arruinados, podem se tornar moradores de rua, vão ter que morar de favor com alguém, vão arruinar a vida por completo. Arruinar um ano de trabalho, no caso, por exemplo, de um agricultor que não consegue vender seus produtos, um agricultor que estava acostumado a vender para restaurantes, por exemplo. Vai perder um ano da vida dele, ou, na melhor das hipóteses, alguns podem perder tudo, absolutamente tudo. Se a pessoa alavancou a vida no momento errado, resolveu fazer uma prestação, tudo bem, de forma temerária, mas fez uma prestação um dia antes de começar a quarentena, o que vai ser dessa pessoa? E esses funcionários públicos não entendem que seus salários vêm disso. Então, senhores, a distinção esquerda-direita, como nós estudamos hoje, não tem nada a ver com ricos e pobres. Tem muito mais a ver com o homem do dever, o conservador de direita, preocupado com produzir algo, preocupado com o futuro. E o homem do prazer, preocupado em chafurdar no presente. Não está preocupado nem com o passado e nem com o futuro, está preocupado em chafurdar no seu chiqueiro de prazeres imediatistas. Ele não interessa para ele de onde vem o dinheiro, ele acha que por mágica vai vir de algum lugar. Eu cheguei a ver o absurdo de jovens estudantes falando: basta o governo imprimir mais dinheiro. Eles não sabem como funciona a economia, que não existe isso de imprimir dinheiro. Isso é completamente absurda, essa ideia. Não existe isso de o governo tem uma fábrica de dinheiro. Isso não existe. Se o governo quiser dinheiro, ou ele consegue tributos, taxas, ou ele contrai empréstimos. Não há outra forma de um governo obter dinheiro. Não existe: vou ligar a máquina de dinheiro. Isso não existe. Isso é uma ilusão, uma abstração, uma mentira. O governo federal, estadual, municipal, ele consegue dinheiro de duas formas, senhores: arrecadando tributos ou fazendo empréstimos. E se ele fizer empréstimos, quem vai pagar? Não é o funcionário público, é o setor produtivo. O funcionário público, ele vai comer daquilo que o setor produtivo produz. Que o mecânico, que o borracheiro, que a diarista, que o verdureiro, que o lojista, que o grande industrial produzem. Com a diferença que, senhores, se um juiz ganha hoje 30 mil reais líquido, cai na conta dele no dia 5, 30 mil reais para ele passar um mês,
É completamente diferente de um dono de restaurante ter no final do mês 30 mil reais líquido para ele gastar como ele quiser. Se, senhores, um dono de restaurante tem no final do mês 30 mil reais líquido, ele provavelmente produziu 100, 150 mil, porque isso é a margem de lucro de uma operação que está empregando pessoas, está pagando tributos que vão pagar o salário do juiz dos 30 mil. E há toda uma estrutura, ele está fazendo toda uma estrutura se movimentar, está alimentando pessoas que na hora do seu almoço buscam um local para poder se alimentar. Então percebam a diferença entre o setor produtivo e os funcionários públicos. Ainda que seja necessário funcionários públicos, precisamos de médicos, precisamos de professores, precisamos até mesmo de juízes. Sim. Mas percebam que um produz e o outro consome. E agora essa ilusão de que vamos dar uma renda básica para todo mundo poder ficar em casa. Senhores, só existe duas formas de conseguir dinheiro. Ou você tributa, arrecada taxas e tributos, ou você contrai empréstimos. E se você contrai empréstimo, você precisa pagá-lo. Então isso não passa de uma ilusão, essa proposta absurda de quarentena eterna, que já vimos que não funciona. O país com mais mortes de todos por coronavírus, a Itália, está em plena quarentena há dias e dias e dias. Não adianta, não funciona. Primeiro que as mortes, mas a gente vai morrer igual na Itália. Não vamos, o Brasil é muito grande para ter esse número de mortes. Não tem essa proximidade todas. Talvez numa cidade igual São Paulo haja necessidade de usar máscara, usar luva, tomar muito cuidado, um não ficar encostando no outro. Mudar alguns hábitos. Isso é importantíssimo, o brasileiro mudar seus hábitos. Isso é importante. Agora, essa quarentena só vai trazer destruição para todos. E esses mesmos, talvez os artistas, os milionários, os playboyzinhos, sejam os últimos a perceber, mas os funcionários públicos serão os próximos a perceber. Quando tiver todo mundo arruinado, desesperado, não tendo como pagar aluguel, perdendo emprego, os próximos são os funcionários públicos, porque vai chegar a conta para esses estados, para esses municípios, não arrecadamos nada. O que a gente faz? Não tem como pagar salário. Daí esses mesmos ridículos que chamaram o Bolsonaro de boçal, porque ele pediu para as pessoas voltarem a trabalhar, vão falar, mas cadê meu salário, é meu direito, não sei o quê. Então, senhores, percebam que se o senhor se enquadra, se a senhora se enquadra no homem do prazer, na mulher do prazer, e acha que todos os outros, os homens do dever, os homens, vão te sustentar de alguma forma, mas você impede eles de fazer essa obrigação de te sustentar, você está cavando a sua própria sepultura.